Pense comigo. Uma nova fé que nasce no meio do deserto da Arábia e, em questão de décadas, não só redesenha o mapa de continentes inteiros, mas também cria impérios e dá forma a uma civilização que ia da Espanha até a Ásia Central. É impressionante. Vamos entender como tudo isso aconteceu. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Como é que um movimento que começou entre tribos nômades conseguiu, virar o mundo antigo de cabeça para baixo, criando uma nova ordem política, social e cultural praticamente do zero? Bom, para a gente entender essa jornada incrível, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o cenário da Arábia antes de tudo. Depois, o surgimento de Maomé e da nova fé. Em seguida, a expansão gigantesca. E aí a gente foca em como o Islã chegou na África e, por fim, como ele se misturou com as tradições de lá. Então vamos começar pelo começo, certo? Antes do Islã, a Península Arábica não era de forma alguma um lugar vazio ou isolado. Muito pelo contrário, era um verdadeiro caldeirão cultural, um ponto de encontro de rotas comerciais e, claro, de muita disputa política. Vamos pintar esse quadro. Socialmente, a gente tinha os nômades beduínos e o pessoal que morava fixo nos oásis e nas cidades. Politicamente, uma colcha de retalhos de tribos independentes que viviam sendo influenciadas pelos dois gigantes da época, o Império Bizantino e o Império Persa-Sassânida. Economicamente, a Arábia era uma ponte, uma rota comercial vital. E no coração de tudo isso, a religião era majoritariamente politeísta. Meca, com a sua Caaba, era o grande centro nervoso tanto do comércio quanto da fé da região. E é exatamente nesse cenário complexo que surge a figura de Maomé. O que ele trouxe não foi apenas uma nova religião, foi uma ideia, uma centelha de unificação, uma proposta de identidade comum que poderia, pela primeira vez, unir tribos que eram rivais há séculos. A ideia central do Islã era, para aquele contexto, totalmente revolucionária. A crença em um único Deus, Alá. Pense bem, num mundo cheio de deuses, essa mensagem de submissão, que é o significado da palavra Islã em árabe, a uma única vontade divina registrada no Alcorão, se tornou a base para uma nova forma de viver, de se organizar e de governar. E a jornada de Maomé foi, muito rápida. Tudo começa por volta de 610, com as revelações em Meca. O grande ponto de virada é em 622, a Hégera, quando ele e seus seguidores vão para Medina. Ali, ele funda a Umma, a primeira comunidade muçulmana. Em apenas 10 anos, misturando diplomacia e conflitos, ele consegue unir quase todas as tribos árabes. Quando Maomé morre, em 632, a Arábia já é uma nova potência, unificada e pronta para mudar o mundo. Com a Arábia finalmente unida, toda aquela energia que foi usada para juntar as tribos se voltou para fora. E o que veio a seguir, foi uma das expansões militares e culturais mais velozes e impactantes de toda a história. Vamos tentar entender a escala disso. Em mais ou menos 100 anos, um novo império, o Califado, foi criado. E ele não se limitou à vizinhança, não. Ele se estendia da Península Ibérica, lá na Europa, até o coração da Ásia Central. E esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar o tamanho dessa explosão. Olha só, o Império Persa-Sassânida, que era uma potência secular, simplesmente foi engolido, desapareceu do mapa. E o Império Bizantino, o outro gigante, perdeu territórios imensos e estratégicos. Fronteiras de séculos foram totalmente redesenhadas em poucas décadas. E com um império tão grande, o centro do poder, naturalmente, mudou de lugar. Saiu da Arábia e foi para novas capitais. Primeiro Damasco, na Síria, que se tornou a capital do Califado Omíada, e depois para a lendária Bagdá, no Iraque, capital dos Abássidas. Essas cidades viraram centros globais de cultura, ciência e comércio. Agora, vamos direcionar nosso olhar para a África. A chegada do Islã nesse continente não foi uma história só. Foram, na verdade, 2 jornadas bem diferentes, com métodos e resultados distintos que moldaram profundamente tanto o norte quanto a África subsaariana. No norte da África, a expansão islâmica veio com a espada, através da conquista militar. Isso criou um novo cenário político e social que, aos poucos, levou a população inteira a se converter. Já ao sul do Saara, a história é outra. O Islã não chegou com exércitos, mas sim com as caravanas de comerciantes, seguindo as valiosas rotas de ouro e escravos. Foi um processo pacífico que conquistou primeiro os comerciantes e depois os reis e suas cortes. E esse mapa ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na seta que varre o norte da África, representando a conquista militar. Agora,
Olhe para as linhas que cruzam o deserto do Saara. Essas não são exércitos, são rotas comerciais. Elas conectaram o mundo islâmico a reinos africanos riquíssimos, como Gana, Mali e Songhai. E aqui está o ponto mais interessante de todos. Na África subsaariana, o Islã não chegou e apagou o que existia antes. Pelo contrário, ele se misturou, se fundiu com as culturas locais e o resultado foi uma síntese, uma mistura única que a gente vê claramente nos grandes impérios daquela região. Esses reinos eram monarquias poderosas, multiétnicas, e sua riqueza vinha do controle do comércio. A chegada do Islã trouxe uma nova classe de comerciantes e estudiosos muçulmanos. Mas a parte mais fascinante é a cultural. O Islã se tornou parte da identidade local, mas sem apagar os costumes e rituais que já estavam lá, profundamente enraizados. E essa citação é genial porque resume a situação de forma muito direta. Em muitas partes da África subsaariana, o Islã era como um verniz, a religião da elite, do rei, da sua corte e dos grandes comerciantes. Para a grande maioria da população, no dia a dia, as crenças e rituais tradicionais continuavam sendo o mais importante. Um exemplo perfeito disso é o de Mansauli, o imperador do Mali. Ele era um muçulmano super devoto, tão devoto que fez a peregrinação até Meca, uma viagem caríssima e perigosa. Mas, ao mesmo tempo, na sua própria corte, as cerimônias politeístas tradicionais continuavam acontecendo normalmente. Ele conseguia ser as duas coisas, um rei muçulmano para o mundo e um guardião das tradições para o seu povo. E essa história toda nos deixa com essa reflexão final, né? Ela mostra que fé e cultura não são coisas separadas, em caixinhas. Elas se encontram, se misturam, se transformam e criam algo completamente novo. E isso nos leva a perguntar, olhando para essa fusão incrível, onde é que a gente consegue traçar a linha? Onde termina a religião e onde começa a cultura?